barco de 400 quilos, 400 quilos está parado nas águas tranquilas de um lago. E dentro dele uma garota de 50 quilos também está parada. Em determinado instante, ela salta horizontalmente para a água com velocidade inicial horizontal de 2 metros por segundo, desprezando a resistência imposta pela água ao movimento do barco. No momento em que a garota perde contato com ele, o barco tem velocidade horizontal para trás veja o seguinte, é uma situação em que é um sistema isolado de forças externas. Quando você tem esse corpo aqui, parado, os dois parados, quer dizer o que para mim? Que a quantidade de movimento inicial é zero. Do sistema, quantidade de movimento inicial do sistema, tá? Ou seja, a quantidade de movimento da garota e do barco, somadas dá zero. E, como a gente tem um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Ou seja, a quantidade de movimento final também tem que dar zero. Tá bem? Isso tem que ser bem claro pra gente. Lembrando, quantidade de movimento é acima de tudo um vetor, cara. É uma grandeza vetorial. Então, como é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Qual é o sentido e a direção da quantidade de movimento do barco depois do salto da garota? É para cá, para a esquerda. E da garota, para a direita. Então, esses vetores aqui, tem que se anular, tá bem? Essa é a ideia que a gente tem que buscar. Por que tem que se anular? Porque a quantidade de movimento deles tem que ser zero. Do sistema tem que ser zero a quantidade de movimento, tá? Então a soma vetorial tem que dar zero. E lembra o seguinte, qualquer coisa, quantidade de movimento é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, tá bem? Então a quantidade de movimento da garota mais a quantidade de movimento do barco tem que dar zero, certo? Quantidade de movimento da garota é 2 vezes 50. Quantidade de movimento do barco é menos. Por que menos? Porque como um vetor aponta para um sentido e o outro aponta para outra, um tem que ser positivo e um tem que ser negativo, tá? Então a quantidade de movimento do barco vai ser dado por 400 vezes a massa do barco, né? Não, a massa do barco, não, a velocidade do barco, que eu não sei quanto é. Justamente o que eu vou descobrir. Isso aqui tem que ser igual a zero. Eu vou passar isso aqui, pro outro lado logo, beleza? 2 vezes 50 dá 100. Passo pro outro lado, fica 400 V, certo? Corto 0 com 0. Aqui, E eu descubro que a minha velocidade, vai ser dada por 1 sobre 4 metros por segundo, que é a mesma coisa que 0,25 metros por segundo. Qual a minha resposta? Letra B.